Você acredita que existe um mundo espiritual? E se eu te falar para você que o mundo espiritual é mais real que esse mundo que nós vivemos? Você vai ouvir relatos de médicos que contam sobre como foi os últimos momentos de seus pacientes. Sou neurologista e trabalhei durante muito tempo supervisionando pacientes de uma casa de repouso. Meu paciente favorito estava piorando a cada dia que passava. Então, eu o visitava com frequência. Tínhamos longas conversas e brincadeiras um com o outro, mas nas últimas 2 semanas de sua vida, ele se recusava a se comunicar. Terminei meu plantão noturno e fui vê-lo antes de sair do hospital, dizendo que estava saindo à noite e que o veria no dia seguinte. Ao contrário dos dias anteriores, ele me olhou nos olhos de um jeito estranho e sorriu enquanto dizia: "Você parece um anjo. Ainda bem que não nos veremos só amanhã como você pensa." Achei fofo, mas fiquei com medo do que ele quis dizer com essa frase, pois esse paciente acabou falecendo 3 horas depois que saí do hospital. Fui enfermeira de um hospício por muitos anos e me lembro de um garoto de 20 anos que tinha sido diagnosticado com câncer de fígado, agressivo e terminal. Depois de receber essa terrível notícia, o garoto tinha ficado com raiva do universo e acabou se tornando agressivo com todos que tentassem contato com ele. Sua família fazia visitas constantes na tentativa de confortá-lo, mas ele literalmente cuspia na cara de todos. Cada energia que lhe restava era usada para descontar a raiva acumulada em seus pensamentos. Sua mãe, vendo aquela situação, implorava para que ele se batizasse e aceitasse Jesus em seu coração. Mas o garoto zombava e dizia para a mãe procurar alguma coisa melhor para fazer. Certa noite, a família do menino me chamou, em completo desespero, no quarto do paciente, e me disse que achavam que ele estava morrendo, pois não respirava. Seus olhos estavam brilhantes e sua pele fria. A mãe, na tentativa de salvar o filho em suas últimas horas de vida, sussurrou que ele fosse para a luz, para perto de Jesus. Assim que ela concluiu sua oração, o garoto, em um de seus suspiros finais, abriu os olhos, olhou para ela e disse: "Seu Jesus não existe." 1 ou 2 segundos depois, o garoto lentamente virou a cabeça para a esquerda e ficou com um olhar horrível em seu rosto, como se estivesse olhando para algo que não podíamos ver. Horrorizado, ele gritou, implorando perdão, fez um barulho estranho e deu seu último suspiro. Todos os membros da família estavam tremendo e assustados demais para falar alguma coisa. Nesse momento, saí do quarto, sem explicações médicas suficientes para o que tinha acabado de acontecer. Sei que é difícil de acreditar, mas eu particularmente não me importo se nunca descobrir o que aquele garoto viu antes de morrer. Há um tempo atrás, quando eu ainda estava em residência, fiquei responsável por cuidar de um homem que tinha tentado tirar sua própria vida. Estávamos tratando com todo o cuidado possível do caso dele, pois, segundo seu histórico, aquela não tinha sido sua primeira vez em um surto. Todas as noites em que eu entrava no quarto do homem, o via resmungando palavras que nunca conseguia entender. Em um dos dias que fui fazer checagem de rotina, ele olhou fixamente para mim e disse: "O diabo esteve no meu quarto a noite toda, mas não se preocupe, vi que Deus está com você." Não é novidade para ninguém que eu diga que aquele homem teve o pior final de todos os tempos. Ele teve uma convulsão horrível durante a noite, que acabou o levando à morte, permanecendo com as pálpebras completamente abertas e uma careta horrível no rosto, como se estivesse assustado ao ver alguém. Os enfermeiros disseram que conseguiram ouvi-lo gritando por mais de 10 minutos consecutivos. Porém, não foram ver o que estava acontecendo,
pois ele sempre fazia aquilo todas as noites. A diferença era que naquela em específico, o homem gritava repetidamente: "Saia daqui, demônio! Eu não vou ir embora sozinho!" Eu trabalhava em um hospital especializado em casos de Alzheimer, e uma das minhas pacientes de 99 anos veio até mim em sua cadeira de rodas e disse: "Posso usar seu celular, querida? Quero ligar para o meu filho antes de morrer hoje." Recusei emprestar meu celular para a senhora, dizendo a ela que com toda certeza não iria morrer naquela noite. Mas depois dela insistir muito, acabei cedendo ao seu pedido. Depois do jantar, um dos enfermeiros me perguntou se eu a tinha visto recentemente, para que pudessem colocá-la na cama. Falei que não, e os ajudei a procurá-la. Por volta das 10 da noite, a encontramos morta, deitada em um quarto desocupado. Nunca fiquei tão feliz por ter deixado um paciente usar meu celular. Meu primeiro caso fora do comum como enfermeira foi de uma mãe de mais ou menos 30 anos que acabou tendo uma hemorragia cerebral. Eu estava tentando verificar seus sinais vitais, mas devido à sua agitação, ela chegou a conseguir dobrar o suporte intravenoso de alguma forma que não conseguimos explicar. A paciente estava tão fora de si que começou a rasgar seu vestido e os lençóis da cama em que estava. No fim, arrancou os monitores cardíacos que estavam conectados a ela. Eu estava tentando fazer uma transfusão de sangue, mas precisava pegar seus sinais vitais antes de qualquer coisa, o que era impossível naquele momento. Depois de ficar tentando por horas, dei a ela um sedativo e rezava para que fizesse efeito logo. Mas a paciente continuou agarrando meu braço enquanto dizia: "Venha aqui, olhe para mim, me ajude", com um medo terrível em seus olhos que nunca esquecerei. Tenho certeza de que respondi que estava tentando fazer meu máximo, o que eu gostaria que fosse algo reconfortante. De repente, a paciente se inclinou para trás, seus olhos se reviraram, sua boca ficou aberta, como se estivesse paralisada em um grito. Então, ela regalou os olhos, mas dessa vez, eles estavam totalmente brancos. Logo em seguida, deu seu último suspiro de vida. Sou um homem de 29 anos. Por muito tempo tentei ser médico, mas depois de perceber que essa área não fazia me sentir realmente realizado, acabei me tornando agente funerário por alguns motivos pessoais. Quando eu ainda era aprendiz, visitei uma casa de repouso com outros funcionários da funerária, pois estava tendo um almoço beneficente no lugar. Enquanto caminhava junto com meus amigos de serviço pelos corredores do local, um dos senhores abriu a porta de seu quarto e veio em nossa direção, nos cumprimentando de maneira muito gentil e alegre, completamente diferente da forma como os outros haviam nos recepcionado. Depois de conversarmos sobre o clima e o jogo que tinha acabado de ser transmitido na TV, o senhor se despediu com um sorriso no rosto. E a última frase que disse foi: "Vejo vocês na próxima semana, rapazes." Adivinhe, quem tivemos que buscar no horário de serviço da semana seguinte? Em um dos meus plantões, uma paciente que fez traqueostomia teve um ataque de pânico e estava tentando agredir qualquer um que tentasse se aproximar dela. Apesar de não poder utilizar a voz para se comunicar, a mulher conseguia escrever em um papel que haviam deixado próximo à cabeceira de sua cama. Minutos antes dela morrer, escreveu que conseguia ver sombras em seu quarto, semelhante a várias pessoas em silêncio, paradas em sua frente. Depois de escrever isso, desenhou uma imagem diabólica e assustadora, na tentativa de demonstrar o que de fato via. Até hoje, aquela imagem me atormenta. A Bíblia diz em Hebreus 9, 27: "E como aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo." Não devemos ignorar também que depois que uma pessoa morre,
nada mais pode ser feito para que possa se salvar. Temos que estar preparado hoje, porque o dia do amanhã não nos pertence, pertence a Deus. Esses relatos foram para te despertar, para que você busque a Deus em todos os momentos da sua vida e que você se arrepende dos seus pecados e aceita Jesus como seu Salvador.